Eu já estou ao lado do presidente interino da Associação Mato Grossense dos Municípios, Flávio Daltro, que é ex-presidente de Chapada dos Guimarães. Lembrando que você pode mandar sua pergunta ao nosso convidado por meio do chat em nosso portal. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, Flávio, e seja bem-vindo à RDTV. Muito obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui para falar um pouco mais da MM. Flávio, só uma correção para os nossos internautas. O Meraldo Gomes Emeraldo de Sá, ele é ex-prefeito de Acorizal e não de Jucimeira ou Jangada, como disse o Alfredo da Mota Menezes. Bom, Flávio, vamos falar então sobre gestão da MM. Quais são os desafios para o próximo gestor? Sem dúvida, né? A MM tem hoje uma representatividade forte no Estado, faz uma composição, sem dúvida nenhuma, com a Confederação Nacional de Municípios, a sua sede em Brasília. E os desafios são exatamente retomar alguns temas a nível de governo federal, né, uma revisão praticamente em relação à questão da emenda 29, que trata do repasse da saúde, da questão obrigatória do governo federal, retomar a recomposição do FPM, que é uma luta antiga, e agora em pauta recentemente a questão da revisão da divisão dos royalties, para que chegue realmente mais recursos aos municípios brasileiros. E a nível de Estado tem uma representatividade também muito forte, através dos seus prefeitos, 141 filiados à MM, com a participação nas decisões do destino das políticas públicas do Estado. Então, portanto, a MM hoje é uma entidade representativa de valor incontestável em relação às políticas públicas, tanto do governo federal como estadual. A gente percebe que os prefeitos, especialmente ano passado, eles tiveram uma mobilização em relação à saúde, como o senhor citou agora há pouco. É imprescindível que a MM atue diretamente junto ao governo estadual e até ao governo federal para garantir que recursos sejam repassados aos municípios, que é a ponta? Sem dúvida, nós temos que estar sempre fortalecendo a questão do Pacto Federativo, né? Como diz a própria Constituição, algumas políticas públicas é de cunho dos três entes da federação, tanto o governo federal como o estadual e os municípios. Mas há um valor maior aos municípios porque a população vive no município. E as questões de demanda da população, do cidadão, da cidadã, acontecem no município mais próximo aí do prefeito, dos vereadores e da estrutura municipal. Portanto, essa retomada e esse entendimento fortalece o Pacto Federativo. E a revisão desse pacto é necessário que haja também um entendimento tanto da esfera federal como estadual, da descentralização, principalmente orçamentária financeira, para que o município, o prefeito lá na ponta, cumpra os programas sociais, os programas na área de saúde, na área de educação, infraestrutura. Então é necessário que realmente haja esse entendimento, que reforce esse pacto urgentemente para que realmente tem uma demanda atendida pela prefeitura em relação à população dos municípios. O senhor falou em relação aos prefeitos atenderem às demandas orçamentárias, cumprir a Constituição em relação à saúde e educação. Como que a Associação Mato Grossense dos Municípios atuou nesses últimos anos a fim de ajudar os gestores a não cometer esses erros, porque o Tribunal de Contas está aí para fiscalizar também, né? Sem dúvida, a MM tem um quadro de profissionais técnicos, né? Também alicerçada na equipe da CNM em Brasília, que está mais próximo ali de discutir diretamente com o governo federal. Tem buscado entendimento e não está faltando também essa boa vontade do governo estadual, né, dos secretários e também do governador Silval. A Assembleia Legislativa também acompanhando essas discussões. Agora nós sabemos que esbarra exatamente na questão financeira, né? E isso é um trabalho a ser feito, os municípios, através da MM, através de seus prefeitos e prefeitas, têm encaminhado a sua demanda. A MM tem transformado isso em projetos, né? Hoje a MM está dotada de uma central de projetos de técnicos de alto nível para atender os municípios. Mas nós sabemos que a demanda é muito maior do que a possibilidade financeira. Esse é o desafio. A implementação dessa questão orçamentária financeira esbarra numa reforma tributária do governo federal, que até hoje o Congresso não votou, não buscou entendimento para que realmente haja essa reforma tributária. E a expectativa fica sempre ali, a pressão da população em relação ao município, o município em relação ao Estado e o governo federal. Nós entendemos que fortalecendo a entidade faz com que essa participação maciça dos prefeitos tenha volume a nível nacional
e os compromissos e também a revisão de algumas políticas do governo federal seja o mais rápido possível direcionado aos municípios. O senhor está falando do relacionamento com o governo federal por meio da Confederação Nacional dos Municípios. Como é possível que a Associação Mato Grossense dos Municípios garanta um relacionamento com o governo estadual em relação a repasses, em relação a investimentos nos municípios? Eu diria que é um processo de transparência, né? Porque tanto para a entidade, para os prefeitos, como também para a sociedade. E o Brasil e os estados também brasileiros têm buscado já esse caminho da transparência. Eu acho que o conjunto das ações, o entendimento nas discussões das políticas públicas, né, faz com que haja agilidade e também fica a responsabilidade de cada ente para que cumpra a sua parte. Então eu vejo que nesse sentido está se construindo, pavimentando essa possibilidade de entendimento. E é isso que vai fazer com que o cidadão entenda qual é o seu direito e possa cobrar cada vez mais os seus direitos e os gestores cada vez mais possam atender dentro da legalidade. Nós temos 141 municípios no estado. Falando ainda do relacionamento com o governo estadual, Flávio, como é possível cobrar do governo que haja investimentos nas regiões de maneira igualitária? A gente percebe que alguns municípios reclamam mais do que outros por falta de investimento em determinadas áreas. Como a AMM pode potencializar investimentos em regiões do estado? Planejamento, né? Eu vejo que a desigualdade hoje regional entre os municípios mais em condições financeiras em relação à grande maioria dos municípios pequenos é uma questão de falta de planejamento e uma linha de planejamento que vai de encontro com a possibilidade de desenvolvimento de cada município com as suas potencialidades. Eu vejo que nesse processo de não rediscutir ou discutir a questão de descentralização orçamentária e financeira, de uma reforma tributária, fica difícil para qualquer gestor fazer o seu planejamento de desenvolvimento, né? Cada município tem a sua potencialidade. É preciso que haja um planejamento e dentro desse planejamento ver a vocação econômica de cada município. E aí canalizar as políticas públicas, os recursos para que realmente possa fortalecer essa linha de desenvolvimento, para que o município possa se desenvolver, possa também criar as suas possibilidades econômicas, de geração de emprego e renda e melhorar a qualidade de vida do povo daquele município. O senhor citou mais uma vez a questão da reforma tributária. Então os prefeitos estão, entre aspas, com o pires na mão, aguardando o governo federal, é isso? Há uma dependência maior do governo federal do que do próprio estado? Sem dúvida, né? Porque o governo federal, ele concentra praticamente 65% da arrecadação do país, né? 15% fica com os estados e o restante fica com os municípios. E a dificuldade está no município, porque o povo vive no município, né? Então, a primeira política que deve ser descentralizada orçamentária e financeiramente é do governo federal, né, que detém e concentra uma parte dos recursos dos impostos do povo brasileiro. É preciso rediscutir, então, essa distribuição da arrecadação do país, é isso? Sem dúvida, urgentemente, né? Sem isso não tem possibilidade do município, somente os pequenos, fazer qualquer planejamento, porque esbarra exatamente na falta de recursos. Flávio, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você.
Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a Formação Integral Preparando para a Vida, uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação Integral Preparando para a Vida. Voltamos com o RDTV e com o Flávio Daltro, que é presidente interino da AMM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, que está em processo de eleição hoje. Flávio, a gente falava no intervalo sobre a projeção que a AMM tem tido junto à esfera nacional. A Confederação Nacional dos Municípios tem percebido essa importância. Me fala um pouquinho sobre isso. É importante perceber que a AMM se estruturou, né? Hoje tem uma referência a nível nacional em relação à central de projetos, que era uma grande dificuldade dos prefeitos, principalmente dos municípios pequenos, em contratar bons profissionais para fazer projetos e acessar os programas do governo federal e estadual. E com essa criação e com a qualidade dos técnicos hoje na AMM, tanto na área de engenharia, arquitetura, jurídica, sem dúvida nenhuma passou a ser uma referência para a CNM, que é a Confederação, e também para o governo federal. Nós estivemos agora recentemente em Brasília acompanhando os prefeitos nesse encontro chamado pelo governo federal, pela presidenta Dilma, e dentro dos entendimentos de debate sempre fizeram referência em relação a essa qualidade técnica que a AMM hoje oferece aos prefeitos de Mato Grosso. Juntamente foram citados a AMM de Mato Grosso e também a Associação Amazônia também nessa linha, né, e a Mineira. Portanto, a gente fica, enquanto ex-prefeitos e agora interinamente, muito contente em saber que a AMM passou a ser uma referência também a nível nacional. Falando em referência, então, a AMM, a gente falava também no intervalo, está na boca do povo. Todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre a Associação Mato Grossense dos Municípios e não distante disso, os próprios partidos e caciques e lideranças partidárias também estão de olho na associação. Há uma influência partidária dentro da associação? Eu diria que influência não, mas uma composição política, né? É uma entidade também política, acima de tudo, a associação, qualquer associação que representa um conjunto de gestores, né, que fazem parte desse ou daquele partido. Diria que não há influência porque há uma convivência harmônica entre os poderes, seja com do Estado, gestor, governador, né, com sua equipe, seja também com a Assembleia Legislativa. Então há uma harmonia, mas cristaliza a independência da associação. Não diria que há influência nem de um lado nem do outro, porque ela é autônoma e os seus membros, os prefeitos, também têm a sua independência e autonomia. Como a gente tem falado muito da Associação Mato Grossense dos Municípios, qual a importância da eleição dessa diretoria agora para o biênio 2013-2014, frente aos acontecimentos que estão no Estado, Copa do Mundo e eleição de 2014? Há uma projeção para o cenário político dessa nova diretoria frente a esses próximos 2 anos? Eu diria que há uma composição de possibilidade de decisão de gestão administrativa e também de implementação de infraestrutura, né? Na minha visão, eu não creio que há assim já uma participação nesse processo eleitoral, já com o encaminhamento das eleições de 2014. Eu não vejo assim, apesar que respeito à visão de alguns, né, que dizem que já é um primeiro passo em relação à composição para 2014, até porque são 141 prefeitos, né, nessa composição partidária de vários partidos aqui no estado de Mato Grosso. Portanto, eu creio que é mais uma questão localizada de comando da AMM para representar nessas discussões mais macros de política para o desenvolvimento dos municípios, de que realmente já um processo inicial de disputas de partidária ou grupos políticos em relação às eleições de 2014. Presidente, o senhor foi eleito na chapa do Meraldo de Sá, que era o presidente eleito. Quem foi o Meraldo de Sá, junto com a chapa, o senhor era vice-presidente, agora interino. Há uma projeção dos políticos, de fato, que compõem a diretoria da associação. Qual que é o futuro político do Flávio Daltro? Bom, o Flávio Daltro sempre teve como meta, né,
fazer um trabalho. Fui dois mandatos como vereador na Chapada, depois vice-prefeito, prefeito, e agora, aí na oportunidade, sendo interino pela MM. Não temos projeto político dentro do cenário aí de qualquer eleição, né? Sou servidor da Universidade Federal de Mato Grosso e pretendo voltar a continuar meus estudos de pós-graduação e encerro minha carreira política e desejando que todos aqueles que estão em cargos de gestão pública, através do voto popular, que possam honrar esse voto, possam fazer o melhor e doar o melhor de si para que realmente os sonhos se tornem realidade em cada município. Flávio, já que o senhor citou a questão de Chapada dos Guimarães, nós temos uma pergunta da Meire da Silva. Ela gostaria de saber do senhor qual foi o trunfo usado para quebrar Chapada dos Guimarães, segundo ela. Ela diz que a cidade está um caos. Eu diria que não, né? A cidade pequena tem suas dificuldades, né? A Chapada não está quebrada. Eu acho que muitas vezes as pessoas fazem uma composição de confronto político, não fazem uma revisão no que avançou no município. Eu acho que a gente tem que também ver o lado positivo. Tem dificuldade? Tem. O gestor que entra no município pequeno, que hoje é a maioria no Brasil, no começo tem as suas dificuldades. Quando nós assumimos 1º de janeiro de 2009, pegamos o município em dificuldade também, né? Implementamos algumas políticas públicas sem fazer alarde nenhum, e creio que o novo prefeito que entrou agora, ele vai avançar mais um pouco. A gestão pública não é fácil, né? Tem as suas deficiências na área de saúde. Chapada ainda continua um município grande em relação às suas dificuldades. Hoje nós temos praticamente na Chapada, na zona rural, mais de 1.500 quilômetros de estrada de chão. Desses, praticamente 400 quilômetros são do governo do estado, MT. 287 quilômetros pertencem a Furnas, que é a empresa que implementou ali o Lago do Manso, e tem dado algumas assistências, mas não devida como deveria estar, e tem sido cobrei durante a prefeitura, quando estive lá, e agora temos uma reunião junto com o prefeito de Chapada, dia 5, com a equipe de Furnas, para rever essa situação. Então, eu não concordo com essa posição, que a Chapada está quebrada, que a Chapada não tem encontrado seu caminho de desenvolvimento. É um município que tem uma preferência, principalmente no perímetro urbano. Nós temos mais de 1.500 casas de veraneio, é uma outra população que, sem dúvida nenhuma, ajuda a economia do município, mas, ao mesmo tempo, também requer a prestação de serviço pela prefeitura. Então, creio que ela tem avançado. Claro que na questão macro de infraestrutura, o município não tem condições financeiras de implementar, né, seus pontos turísticos, principalmente, esses produtos turísticos, colocar aí como possibilidade de arrecadação de recursos para ser empregado em outras áreas, né? Então, não concordo com essa posição. Chapada tem a sua preferência pela população, é conhecida a nível nacional e internacional. O que falta, como eu disse, é o governo federal, juntamente com algumas áreas do governo estadual, direcionar aí recursos macros para que realmente possa tornar esses pontos turísticos de fácil acesso à população. Tá certo, então, presidente, obrigada pela presença aqui no RDTV. Muito obrigado. Bom, e a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui, mas não deixe de acessar o portal rdnews.com.br, endereço onde você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Clique, informe-se, claro, não deixe de opinar. Tenha um excelente dia e nos vemos de novo ao vivo amanhã com mais uma edição do RDTV. Até lá!